você é fã de anime e mangá, provavelmente conhece o nome Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, o cara que inspirou Naruto, One Piece, Bleach e praticamente todo o shonen moderno. Mas afinal, o que tinha de especial? O que ele tinha que outros mangás daquela época não tinham? Se olhar para as obras dos anos 70 e 80, muita coisa envelheceu, mas Dragon Ball não. Talvez o maior diferencial do Toriyama nunca tenha sido complexidade. A resposta poderia ser simplicidade. Enquanto muitos autores tentavam impressionar o leitor com intensidade, drama e excesso de detalhes, Toriyama parecia querer divertir o leitor. Tudo em Dragon Ball fluía naturalmente. Os personagens eram fáceis de entender, as páginas eram rápidas, as lutas eram claras. E mesmo décadas depois, a obra ainda parece viva. E olhando para a carreira do Toriyama, dá para perceber que isso nunca foi por acaso. Akira Toriyama nasceu em 1955, em Kyoto, no Japão. E antes mesmo de pensar em criar mangás, ele já era completamente obcecado por desenho. Mais especificamente, Walt Disney. Filmes como Branca de Neve e 101 Dálmatas encantaram o pequeno Toriyama com movimentos fluidos e simplicidade visual. Enquanto no mangá, Toriyama gostava de Osamu Tezuka, o criador de Astro Boy. Já misturava muito essa influência ocidental nos mangás. Personagens caricatos, expressões exageradas, designs simples e fáceis de reconhecer. E Toriyama absorveu tudo isso quase sem perceber, transformando o gosto e o estilo artístico dele. O mais curioso é que olhando para Dragon Ball hoje, praticamente tudo que ele gostava quando criança ainda tá lá. Seja as expressões exageradas do Tezuka ou a simplicidade visual de Walt Disney. Mas essa é somente a origem do seu estilo artístico. E um bom mangaka não vive somente de estilo. É necessário várias outras habilidades, sendo o principal ou uma das principais de Toriyama surgindo num lugar meio inusitado. Depois da escola, Toriyama entrou numa empresa de design publicitário. Não por paixão, obviamente, mas porque precisava de dinheiro e era o que tinha aparecido. O trabalho envolvia criar layouts, anúncios, cartazes e peças gráficas. E, ironicamente, aquele trabalho que ele odiava acabaria ensinando o que tornaria Dragon Ball revolucionário. Afinal de contas, a publicidade obriga você a comunicar rápido. A leitura precisa ser clara, nada pode ser confuso. E com isso, Toriyama absorveu composição, impacto visual e leitura rápida. Ele estava aprendendo o completo oposto dos mangás daquela época, buscando comunicar o máximo com o mínimo. Clareza visual. Clareza visual é fazer o leitor entender uma cena em segundos, ou seja, sem precisar parar para entender realmente o que está acontecendo, evitando confusão e esforço desnecessário do leitor. Hoje isso parece básico, mas naquela época, por incrível que pareça, isso não era tão bom. Toriyama entendia como guiar o olho do leitor sem o leitor perceber, onde olhar, o que sentir e qual era o foco da cena. E atualmente isso virou um dos fundamentos do mangá. Existem exercícios específicos para isso, e praticamente todo o shonen moderno depende dessa habilidade. Então mesmo sem perceber, aquele emprego comum de publicidade acabou dando justamente a habilidade que definiria Dragon Ball. Mas Toriyama faltava muito mesmo. Não gostava de acordar cedo, usar roupa formal ou seguir rotina. Enfim, eventualmente acabou sendo demitido. E foi aí que, quase por acidente, ele encontrou os concursos de mangá da Weekly Shonen Jump, onde decidiu tentar fazer o seu primeiro mangá, com o puro e objetivo de ganhar dinheiro. E foi aí que surgiu Wonder Island. E o resultado não foi nem um pouco bom. Então ele tentou de novo Wonder Island 2. E novamente não funcionou. Os leitores acharam estranho, faltava narrativa, estrutura, direção, mas tinha uma coisa curiosa ali. Mesmo confuso, os mangás do Toriyama eram divertidos de ler. Você queria continuar virando as páginas, e foi exatamente isso que chamou a atenção de um editor da Jump, Kazuhiko Torishima. Um editor conhecido por encontrar jovens promissores. Torishima percebeu que o problema de Toriyama não era a falta de talento, era a falta de direção, e aquela parceria acabaria se tornando uma das mais importantes da história dos mangás. E o Toriyama descobriria rapidamente que Torishima não pegava leve. Os manuscritos eram destruídos sem pena. Isso não funciona, refaz, tá sem graça, dia após dia, semana após semana. E o mais impressionante é o que o Toriyama aceitava.
Ele voltava, mudava, tentava de novo. Porque no meio de tudo existia algo especial. Os personagens pareciam vivos. As expressões tinham personalidade. E a leitura fluía naturalmente. E foi ali, na pressão constante, que Toriyama começou a virar um verdadeiro contador de histórias. E talvez a melhor definição dessa relação tenha vindo de um momento extremo. Quando Toriyama estava tão exausto que mal conseguia mover as mãos. Então disse ao Torishima: "Eu não consigo desenhar." O editor respondeu: "Então escreva o seu nome." Toriyama escreveu. Então Torishima disse: "E você consegue escrever seu nome. Você consegue desenhar amanhã." Pois é. Esse era o nível de pressão por trás dos mangás de Toriyama. Porque sem aquela pressão, talvez tudo tivesse acabado lá atrás, ainda em Wonder Island. Final dos anos 70, no início dos anos 80, o mangá shonen era dominado por intensidade. Violência, personagens sérios, tudo parecia grandioso. Então Akira Toriyama surge quase como um erro no sistema. Enquanto o mercado tentava soar épico, ele fazia piadas idiotas, personagens estranhos e humor nonsense. E talvez esse tenha sido o diferencial dele no começo. Toriyama nunca parecia desenhar tentando impressionar alguém. Parecia só alguém se divertindo. Mas antes disso vieram vários fracassos. É que em 1980 nasce Dr. Slump e o mangá explode no Japão. O personagem Arali vira febre. O humor absurdo do mangá chama atenção. Tudo parecia diferente do que existia daquela época. Só que o sucesso tinha um preço. A rotina semanal da Shonen Jump era absurda. Toriyama dormia pouco, quase não saía de casa e vivia desenhando sem parar. E foi no meio desse desgaste que surge uma ideia simples. Ele não queria criar algo mais épico, queria só fazer algo divertido de desenhar. E sem perceber, essa decisão mudaria a história dos mangás para sempre. Em 1983 ele cria um one-shot chamado Dragon Boy, onde conta a história de um garoto guerreiro inocente com asas de dragão, uma garota acompanhando ele e, é claro, esferas do dragão. As inspirações vieram de muitos filmes, principalmente os de Jackie Chan e Journey to the West. Daí nascem o Bastão Mágico, a Nuvem Voadora e o Son Goku. E a partir daí surgiria uma das maiores obras de todos os tempos, Dragon Ball. Mas o mais interessante é que Dragon Ball não surgiu do nada. A infância dele ensinou movimento e simplicidade. A agência de publicidade dele ensinou clareza visual. Torishima moldou ele como contador de histórias. E Dr. Slump provou que o estilo de Toriyama funcionava. Tudo isso acabaria se juntando em Dragon Ball. Uma obra que não só mudaria o Japão, mas o mundo inteiro. Porque Akira Toriyama entendia uma coisa que poucos autores entendiam. Na verdade, contar uma história é simples. Mas contar uma história simples é uma das coisas mais difíceis que existem. Dragon Ball parecia leve porque Toriyama também era. E talvez seja por isso que a obra continue funcionando até hoje. Porque no fundo, parece alguém simplesmente se divertindo desenhando.